No último dia 19 de janeiro de 2021, o colunista Marcelo Coelho, do jornal Estado de São Paulo, escreveu sobre o que seria o racismo escancarado, nas palavras dele, na literatura do escritor Monteiro Lobato, 1882-1948. E, de fato, sobretudo à luz dos dias de hoje, a leitura de suas obras exprime claramente o pensamento sobre eventual predominância intelectual de povos europeus, inferioridade de pessoas que são de pele escura, dentre outros tópicos que abordarei logo a seguir, que nós sabemos que são absurdos. Já mais recentemente, em 29 de janeiro, foi exibida uma reportagem na TV Vanguarda, que é afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, região em que se encontra a cidade de Taubaté, onde nasceu e viveu Monteiro Lobato, na qual a bisneta do escritor, Cléo Monteiro Lobato, noticia o lançamento de uma nova edição revisada do livro A Menina do Narizinho Arrebitado, dessa vez sem alguns epítetos que seriam racistas. Acredito que estamos todos cometendo um erro grave. Monteiro Lobato jamais deverá ser revisado. Aliás, penso eu que ninguém talvez tenha que ter a sua obra revisada, sobretudo póstumamente, exceto no que se refere, claro, a imprecisões de datas, citações de terceiros ou incorreções no vernáculo original. Por quê? Porque Monteiro Lobato foi um fruto de seu tempo e assim deverá ser entendido. Era, sim, ultra-reacionário, era sim conservador ao extremo, disso nunca duvidamos. Só que a versão original de A Menina do Narizinho Arrebitado, seja de que forma tenha ela sido escrita, deve ser mantida sim integralmente, tanto como peça literária, independentemente de quem goste ou não de Monteiro Lobato, embora todo mundo tenha lido na infância, quanto como documento histórico e cultural brasileiro, até mesmo para que receba as imprescindíveis críticas, tanto aquelas destinadas à obra em si, quanto aquelas destinadas ao autor do livro. Aliás, um fato importante que pouca gente sabe: Monteiro Lobato, como não poderia ser diferente, foi um dos mais combativos e principais opositores, inclusive, ao movimento de arte moderna que surgiu no Brasil no início do século passado, seguindo aí a tendência mundial da época e que culminou na Semana de Arte Moderna de 1922. Há quem diga, inclusive, que a própria Semana de Arte Moderna de 22 sequer teria acontecido, ou teria sido até menos expressiva, menos importante, se não fosse pelo conservadorismo, pela arrogância e pela prepotência de Lobato ao longo de suas inúmeras investidas. Em verdade, no final de 1917, Lobato publicou uma ferrenha crítica, extremamente grosseira, aliás, machista, sexista, pernóstica, a uma belíssima exposição da artista plástica Anita Malfatti. Tal publicação, por seu teor e sua forma, representou literalmente uma declaração de guerra aberta ao modernismo, sendo que o próprio Lobato era também pintor, embora, na minha opinião, medíocre, e pretenso crítico de arte. Bom, foi a mobilização dos modernistas e a solidariedade à Anitta, fato esse que recebeu a alcunha de O Caso Anitta, que impulsionou o movimento, plenamente agraciado com novos artistas engajados e com suporte inclusive de setores da sociedade até então bastante improváveis. Monteiro Lobato foi um mal necessário, então, nesse caso. E se resolvermos agora revisar e reeditar também a crítica que o escritor Monteiro Lobato fez lá atrás à pobre da Anitta? Será que nós vamos ter que reconsiderar também a relevância da Semana de 22 e a magnitude dos Andrades, Carlos Mário, Oswald, das Tarsilas, dos Cavalcantes, dos Aranhas, dos Veríssimos, dos Lins do Rego, dos Gracilianos, dos Amados, dos Vinícius, das Clarices, dos Melo Neto, dos Guimarães Rosa, entre tantos outros? Será mesmo que a nossa gente está ficando doida a tal ponto? Eu me lembro que há cerca de 20 e poucos anos, logo no início da implementação das políticas de cotas raciais em universidades públicas brasileiras,
alguém deu a brilhante ideia de iniciar um revisionismo e a demonização do Gilberto Freire, autor, em 1933, da obra intitulada Casa Grande Senzala, que é simplesmente o maior e o mais sensacional trabalho sociológico abordando a formação do povo brasileiro. Um divisor de águas incontestável, Freire aborda aspectos do cotidiano em um país formado por indígenas, europeus, escravos, imigrantes, país miscigenado, patriarcal, como é até hoje, e de uma cultura imensa, indizível, ou seja, leitura atemporal e obrigatória a qualquer ser humano pensante. Entretanto, mesmo tendo desmistificado a absurda e obviamente pseudocientífica teoria da determinação racial ou racismo científico-biológico, o coitado do Gilberto Freire foi linchado moralmente em praça pública por determinada militância, porque a sua obra tenderia a uma acomodação de classes com a insistência da resignação dos pobres e dos negros no contexto da sociedade. Gente, olha para onde estamos caminhando. Se a moda pega, vamos então revisar O Príncipe, de Maquiavel, lançado em 1532, já que aborda conceitos absolutistas e ainda se refere ao povo como uma massa manobrável anencefálica. Vamos revisar também Dante Alighieri, na Divina Comédia, porque coloca os homossexuais em um dos círculos do inferno por serem criaturas antinaturais. Vamos também reescrever Mein Kampf, de Hitler, escrito na prisão entre 1925 e 1926, no qual ele relata ideias que fundamentaram o nazismo e as suas consequências monstruosas, porque quem sabe assim desapareçam então milagrosamente a Segunda Grande Guerra, o Holocausto, os neonazistas fascistas de subúrbio, quem sabe? Há também a própria Bíblia Sagrada cristã, que deverá então ser prontamente revisada e reescrita caso a ciência comprove que qualquer de suas narrativas não aconteceu de fato. Gente, isso é uma loucura. Vamos então revisar a música de Wagner, que era antissemita, as letras do Chico, que enaltecem a malandragem, o cinema do Babenco, retratando heroicamente o Lúcio Flávio, passageiro da agonia, violento criminoso carioca. Enfim, com efeito a postura de Stalin, quando apagou deliberadamente as imagens de Trotsky nas fotografias oficiais na Rússia comunista, não conseguiu apagar a sua relevância na Revolução. E o breve governo democrático de Getúlio Vargas, entre 1951 e 1954, não apaga de sua biografia o fato de que o democrata legalista teve a ousadia de rasgar literalmente 2 constituições inteiras na década de 30 e ao longo de 15 anos de ditadura violenta. Voltando agora ao Monteiro Lobato, eu percebo que é bem mais cômodo que se exija aos berros a imediata revisão de uma produção artística e cultural do que, de repente, demonstrar as suas idiosincrasias, os seus erros, as suas correções e incorreções e interpretações ao longo dos anos e as falhas que ainda subsistem pelo tempo. Acontece que será exatamente essa demonstração que polinizará a iluminação e o conhecimento ao mundo. Não é reescrevendo um livro que se cura preconceito e injustiça social. Livros devem ser lidos, debatidos, discutidos no contexto em que foram produzidos, amassados, exprimidos, macerados, até que nos deleitem com a seiva do conhecimento e da mais sublime percepção crítica. Por quê? Porque livros revisados à conveniência de um movimento são livros falsificados. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Obras importantes, independentemente de seu conteúdo, valem também porque são parte da história. E como dizia Durant, a história ilumina o nosso presente e profetiza o nosso futuro. Aliás, em tempo, um comentário que eu não posso deixar de fazer. O enorme linchamento à produção do Gilberto Freire, que eu mencionei agora há pouco, teve a mesmíssima assinatura de pessoas que escolhem, por exemplo, celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro, entronizando aí Zumbi dos Palmares, que aliás possuía seus próprios escravos, mas isso é outra história, e a pessoa da Princesa Isabel, que apenas e tão somente subscreveu a Lei Áurea 1888, esquecendo-se, não sei
por quê? De abolicionistas fundamentais, geniais, brilhantes, fantásticos e que deram sangue e a própria vida pelo movimento. Tais como Maria Firmina dos Santos, Joaquim Nabuco, Francisco de Paula Brito, Castro Alves, Francisco José do Nascimento, que é o glorioso dragão do mar cearense, Maria Tomásia, Pinto Rebouças, José do Patrocínio, genial, Joaquim Nabuco, como eu já disse, por aí vai. Fica a reflexão.